Olá, sexto ano. Bom dia a todas e todos, tudo bem? Espero que sim. Estamos voltando mais uma semana, agora a 12ª semana de trabalhos remotos. Hoje vamos falar sobre os agentes externos. Mas antes, gostaria de lembrá-los, como sempre faço, para assinar a lista de presença. Não esqueçam de fazer isso, tá? O link dela está aí na descrição do vídeo, como sempre. Tá? Anotem as dúvidas, né, que porventura vocês possam ter aqui na nossa aula, que eu faço questão de respondê-las. Vocês têm várias formas aí de me contactar. Pode ser pela parte dos comentários do vídeo, né? Vocês podem me chamar durante as lives e falar sobre as dúvidas que tiveram. Podem também através do e-mail da turma, não é verdade? Então são várias formas e são vários canais que você tem para poder trocar uma ideia com o professor e não ficar com dúvida. Lembra aí que nós estamos no capítulo 3, ó. Capítulo 3, estamos falando da vida na Terra. E na nossa última aula eu falei um pouquinho para vocês sobre vulcanismo e sobre abalos sísmicos. Mas se a gente voltar um pouquinho mais ainda, lembra que eu comecei falando que nós estávamos estudando, né, um item da Terra chamado agentes internos? Eita. Deixa eu apagar aqui. Dos agentes internos da Terra. Olha só. Vou relembrar algumas coisas com vocês aqui. Agentes internos. Esses agentes internos também poderiam ser chamados de endógenos. Lembram disso? Olha só. Então eu falei que os agentes internos vão ser aqueles que vão construir as formas de relevo. E nós temos como os principais agentes endógenos, né, internos, eu estudei com vocês o tectonismo, que é o encontro das placas tectônicas, né, o limite das placas tectônicas. Tectonismo de placas, vou colocar assim para você não esquecer. Falei com vocês que nós temos também o vulcanismo como um agente interno. E também nós temos os abalos sísmicos. Okay? Lembre que isso tudo aqui nós estamos falando que é interno, né? Porque eles estão relacionados aí aos fenômenos do interior da Terra. Então, fenômenos do interior da Terra. Então, eles vão construir o relevo. Ok? Só que, se por um lado eu tenho quem vai construir o relevo, eu tenho que ter, por outro lado, aqueles agentes, aqueles fenômenos que vão modelar, que vão dar forma para o relevo, que são os agentes externos que nós vamos ver agora, tá? Então, se você parar para pensar, é como se fosse nas nossas casas, né, quando elas estavam sendo construídas. Os agentes internos, os agentes endógenos, eles vão ser aqueles pedreiros que vão construir o alicerce da casa, vão construir as paredes da casa, colocar o telhado e tudo. E os agentes externos que nós vamos estudar hoje, né, eles vão ser aqueles que vão colocar a cerâmica, que vão colocar o piso, que vão dar forma para sua casa. Entendeu? Então vamos ver aqui o que são agentes externos.
Olha que imagem bonita, eu já vou começar aí. As forças externas, ou os agentes externos, então vou começar a conceituar aqui, ó. Vou colocar aqui agentes externos. Os agentes externos também podem ser chamados de agentes exógenos. Se os que estão no interior da Terra são endógenos, né? Os agentes externos são os exógenos, tá bom? Então aqui também chamar de exógenos. Ok? Os agentes externos, aí, os agentes exógenos, eles são responsáveis por esculpir, eles esculpem e modelam o relevo. Então, eles que vão dar essas formas que o relevo tem aqui, tá? Então, os agentes externos são isso, tá bom? E eles vão participar de diversas formas da natureza, porque os agentes externos, é importante vocês saberem aí, olha aí mais uma informação, eles vão variar conforme as condições naturais. Variam conforme, vou explicar já, as condições naturais. Principalmente quem? O clima do local, tá? Esses agentes externos, eles estão presentes na nossa vida e a gente conhece eles muito bem, tá? Os agentes externos e os agentes que vão modelar o relevo, né? Que vão arrumar o relevo de fora, do lado de fora aqui na superfície terrestre, né? Aqui, ó. Água, gelo, o que mais, hein? Vento, seres vivos. São todos agentes externos que vão o quê? Modelar o relevo terrestre. E todos esses agentes aqui na natureza, água, gelo, vento, seres vivos, eles o quê? Funcionam de acordo com o clima. Ok? Esses agentes aqui, eles vão agir, né, segundo alguns processos. Então eles funcionam, vamos colocar assim, ó. Funcionam seguindo alguns processos. Cadê meu lápis? Processos. Quais são os processos externos, então? Os processos exógenos. Nós vamos estudar o intemperismo. Já estudar isso com a Joyce. Intemperismo. Ok? O intemperismo também é conhecido aí como meteorização. Olha que nome bonito. Meteorização. Tá? Mas nós vamos usar intemperismo. Um outro processo, né, que vai esculpir o relevo é a erosão. E nós temos, por fim, os movimentos de massas. Nós vamos estudar um por um. Então, esses três processos aqui, eles vão utilizar esses agentes aqui para o quê? Esculpir o relevo. Esculpir, modelar o relevo é um agente que são agentes externos, forças exógenas, que vão variar conforme as condições naturais, ou seja, o clima. Tranquilo?
Vamos ver um por um, então. O intemperismo, a erosão e o movimento de massa. Vamos passar a imagem. Olha que legal aí. Intemperismo, pessoal. Intemperismo nada mais é que o processo no qual as rochas vão ser desgastadas na superfície terrestre. E elas vão ser desgastadas por um agente o quê? Externo. Então, o intemperismo... Cadê meu lápis? Tá aqui, ó. Intemperismo. É igual o quê? Desgaste da rocha. Lembre-se que esse desgaste eu estou falando de algo externo. Pode ser o vento, pode ser a chuva, né, a água que nós vimos. Então alguma coisa vai desgastar a rocha, tá? E aí o intemperismo, né, ele pode ser influenciado, né, como eu falei, por diversos fatores, pelo clima, pelo relevo do local, tá? Pela rocha que vai compor. E existem dois tipos aí, nós vamos estudar dois tipos de intemperismo. O intemperismo físico e o intemperismo químico. Olha só essas imagens aí, elas já vão poder explicar qual que é a definição de cada um. O intemperismo físico, pessoal, é quando ocorre um processo no qual as rochas elas vão sofrer uma desagregação. Finge que aqui é a minha mão. Aí vamos supor que esquentou e esfriou demais durante um dia, né? Então, se esquentou demais, as partículas tendem o quê? A dilatar. Então, ela aqui, ó, a rocha está aqui. Se esquentou demais, as partículas tendem a dilatar, o que vai acontecer? Elas vão desagregar. Elas vão soltar uma da outra. Olha essa rocha aqui embaixo aqui. Tá vendo aqui que ela trincou todinha aqui, ó? Ela trincou todinha aqui, ó, pela diferença de uma temperatura. Ficou muito quente e muito frio em um ano, por exemplo, ou em um determinado dia, tá? Então a rocha, o que ela vai desagregar, ó, ela vai soltar os pedaços dela. Isso é chamado de intemperismo físico. Ela ocorreu por quê? Por causa da temperatura, tá bom? Então aqui, ó, a rocha vai sofrer uma fratura. Ela quebrou. Isso é um intemperismo, é um desgaste da rocha, ó, desgastou, quebrou, tá? É um agente externo, porque veio o quê? Da temperatura. A temperatura não é influenciada pelo clima? Olha aí. Existe também o intemperismo químico, que é a decomposição, a gente pode chamar dessa forma também. É quando é a água que vai atuar no processo ali de composição da rocha. Tá a rocha aqui, ó. A água vai passando nessa rocha. Olha o que acontece com ela aí, ó. Ela vai ficando mais o quê? Arredondada. Então é como se a água fizesse um processo que é dissolvente na rocha. Já percebeu que quem já foi em rios assim, onde que o rio passa, as rochas dos rios são todas redondinhas? Por quê? Aquela rocha ali sofreu um intemperismo químico, que é esse aí, ó. O intemperismo químico também é conhecido como decomposição. Ok? Voltando então lá. Todas essas rochas aí, ó, sofreram intemperismo químico. Olha aí, ó, elas sofreram uma fratura, uma desagregação. Este modelo que eu coloquei para vocês sofreu um intemperismo físico, que a água, ó, passou como solvente, como se a água fosse raspando aí, ó, e deixa os locais, as formas mais arredondadas. Legal, pessoal? Então, o intemperismo nada mais vai ser do que o processo no qual as rochas são desgastadas na superfície terrestre. Elas podem ser desgastadas através do intemperismo físico
ou através do intemperismo químico, elas vão soltar pedaços delas, tá bom? Seja no químico ou no físico. Legal? E aí eu entro num outro processo de agente externo, chamado aí, deixa eu passar. Olha que imagem bonita isso aí, que é chamado de processo de erosão. A erosão, ela vai acontecer o seguinte, o intemperismo não fez o quê? Não desgastou a rocha, não soltou os pedaços da rocha? A erosão, ela vai servir como o depósito e a deposição desses sedimentos. Ela vai transportar esses sedimentos que soltou da rocha para algum lugar e vai depositar, vai guardar eles em algum lugar. Então a erosão, ela vai envolver aí, ó, vou colocar a definição para vocês aqui, ó. Envolve o desgaste ou retirada, né? Ou retirada, o transporte e a deposição de sedimentos. Então, olha lá, ó, o que vai acontecer? O intemperismo vai desagregar a rocha, vai dissolver a rocha. Aí a rocha está aqui, ó. E a erosão vai levar os pedaços dessa rocha para algum lugar. Tá bom? E é claro que existem alguns tipos de erosão. Tá bom? A erosão, ela pode ser causada aí, ó, pode ser ocasionada. Cadê meu lápis? Ah, tá aqui. A erosão, ela pode ser ocasionada por alguns fatores. Sempre por fatores externos. Olha aqui, por que ela pode ser ocasionada aí, ó. Pode ser ocasionada por alguns agentes. Ou fatores. Sempre externos, lembra disso. Por exemplo, a água, o vento e o gelo. Eles vão atuar aqui de diferentes formas para fazer o processo de erosão, ou seja, a retirada e o transporte de um material para algum lugar. Olha os tipos de erosão que existem. Olha aí, existe a erosão que nós chamamos aqui. Eu vou trocar a cor do lápis agora, cansei daquela cor. Vamos usar um roxo. Olha aqui, essa aqui é a erosão, tá vendo um rio aí? Então é a erosão fluvial. Fluvial quer dizer erosão dos rios. Corresponde à erosão promovida pelas águas dos rios. Ação das águas dos rios. Então, olha aqui, percebam que o rio, quando passar aqui, olha, ele não vai pegar parte dessas aqui, ó, de fragmentos que estão aqui na borda aqui, e vai levar para outros lugares. Então, isso é um tipo de erosão, tá? Quanto mais inclinado é o relevo, né? Quanto mais inclinado é o rio, maior será a erosão, ok? Daquele local, porque o rio vai ter mais força, tá bom? Então, essa é a erosão fluvial. Vamos ver mais uma? Olha essa de baixo aí, dessa imagem do deserto aí, que legal. Essa aqui, nós temos chamada erosão eólica. O que quer dizer a erosão eólica? Consiste aí, ó, na retirada dos sedimentos, principalmente os mais finos, né, pela ação dos ventos. Ok? Essa ação dos ventos aqui, pessoal,
Pode vir também o nome de deflação. Mas normalmente vem erosão eólica. É quando os ventos, o quê? Eles vão levar essas partículas as mais fininhas, as mais leves, de um lugar para o outro. A gente consegue ver isso muito aí no deserto ou nas praias, né? Onde formam as dunas, por exemplo. Já percebeu que as dunas estão um dia num lugar, no outro dia elas estão em outro? Porque o vento vai levando elas. Elas são móveis, tá? É um tipo de erosão. É um agente que externo. Legal? Tem mais. Olha esse aí, ó. Esse tipo de erosão aí, vamos pegar outra cor, né? Vamos colocar um de cada cor. Agora eu vou de... Eu tava de amarelo, vamos de preto esse aqui. Essa aqui, ó, é a erosão pluvial. Ó, não confunde, hein? A outra era fluvial. A erosão pluvial tem a ação da chuva. Ah, essa aqui a gente vê mais, né? Ação das chuvas. Ela é mais intensa em países o quê? Onde chove mais. Países equatoriais, né? De clima tropical. Ok? Olha aí, ó. O que costuma causar no solo aí? Quem nunca viu uma rua assim? Isso chama erosão, ó. Quando você vê isso aqui agora, você vai poder falar. Olha lá uma erosão. Já viu na beirada de estrada, por exemplo, de rodovia? Às vezes você está andando assim de carro, aí você vê umas crateras dessas aqui, ó. Isso aqui é uma erosão. Ok? Vamos ver mais uma? Agora eu vou nesse verdinho aqui, ó, que eu não fui. Essa erosão aqui embaixo é chamada de erosão marinha. Esse aqui o nome já quer dizer tudo, né? A erosão marinha constitui na ação do mar. Legal? Essa força aqui, esse tipo de erosão aqui, também pode ser chamada de abrasão marinha. Olha aqui, a onda batendo aqui, ó, olha as partículas que estão sendo retiradas aqui, ó, desse paredão aqui, ó, tem até o nome, esse paredão que forma assim no mar, por causa da erosão marinha, chama-se falésia. Ok? Tem mais uma coisa que você aprendeu aí, ó. Erosão marinha. E tem mais um tipo de erosão. Ah, qual é? Aí, ó, do gelo, né? Eu falei com vocês. Vou pegar esse azulzinho aqui. Acho que eu não fiz com ele ainda não. É a erosão glacial. A erosão glacial é a ação erosiva do gelo. Ok? Tranquilo? Então, essas são as formas de erosão. Lembra que o processo de erosão ela está relacionada aí o que? Na retirada, no transporte e na deposição dos sedimentos. Então, todos esses processos que eu falei com vocês, eles vão levar sedimentos, pequenas partículas de rochas, para algum lugar. Tranquilo? A erosão fluvial, eólica, pluvial, marinha ou glacial. Mas existe também um outro tipo de agente externo que eu falei com vocês. Eu falei que existe o intemperismo, nós já estudamos. Também existe a erosão, nós já estudamos. Mas existe também o movimentos de massas. Olha isso aí, ó, que nós conhecemos bem, né? Quando chove aí, ó, nas cidades. Vamos ver uma outra cor. Esse aqui, ó. Os movimentos de massas. Esses movimentos de massas, pessoal, nada mais são, a definição deles é o que? O deslocamento de rochas ou de solo, né? Lá. Deslocamento de rochas ou solos. E eles vão deslocar o quê? Sobre o efeito da gravidade.
que é? O que está em cima, uma hora vai descer. Tá bom? Então, existem alguns tipos de movimentos de massa aí, como os deslizamentos, as quedas de blocos, né? Os desmoronamentos, tá? Mas vocês não precisam decorar, tá? É só importante vocês saberem que esses movimentos de massa aí que nós conhecemos aí bem, olha só, né? Eles são fenômenos naturais, tá? Fenômenos naturais. Fenômenos naturais. E podem ter a sua dinâmica aí acelerada por fatores climáticos, tá? Eles podem acontecer com uma forma mais intensa por questões climáticas. Principalmente quem? A chuva. Não é verdade? Nós ouvimos falar direto aqui em Belo Horizonte de casas, né, no qual elas estavam em algum local e esse local que desmoronou, né? Esse local desceu e a casa desceu junto, né? Eu tenho determinados barrancos no qual ocorre, por exemplo, um deslizamento, né? Grande quantidade de terra e de lama que acabam que descendo de uma vez só, ok? Tranquilo, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Anotem tudo, né? Se tiverem dúvidas, já sabem, né? Vocês já podem me procurar pelos vários canais que vocês têm possibilidade aí, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima live, né? Até sexta-feira, 7h50 da madrugada para alguns aí, né? Tchau para vocês. Valeu!